Vem aqui, né? A gente está fazendo ao vivo. O pastor Flávio está aqui ao vivo e a cores. Infelizmente, a gente não pôde fazer essa transmissão ao vivo pelo nosso canal, porque eu fui taxado pelo YouTube. Eu estava fazendo uns testes aqui justamente com a câmera e esqueci, a câmera ficou ligada mais de 2 horas, tocando música. Aí eu recebi uma mensagem do YouTube e de advertência, já foi a segunda. E aí eu estou segurando um pouquinho para depois fazer. Mas o nosso intuito é todo pregador chega aqui, todo o profissional do YouTube. E você que está ouvindo aí, dá aquela moral para a gente aí, se inscreve aí no nosso canal, que a gente sempre está publicando conteúdo. A gente até às vezes publica conteúdo do pastor Flávio, que ele também tem o canal dele, deu uma moral para ele, deu uma moral para a gente também, né? E estamos aí na luta. E um dos assuntos que a gente deixou, que era para continuar, era o seguinte: será que os crentes de hoje estão preparados para a vida de Jesus Cristo? E aí, pastor Flávio? Então vamos lá. Se a cristandade de hoje, né, ela está preparada para os acontecimentos, né, a vinda de Cristo e os acontecimentos que antecedem a sua vinda, né, se realmente a igreja, eu digo a igreja, né, no mundo desta religiosidade toda, desse denominacionalismo, se realmente as pessoas estão preparadas. E quando a gente diz preparadas, a gente fala... Quando a gente diz preparada, a gente fala a respeito de todos os sentidos. O apóstolo Paulo escreve à igreja em Filipenses, ele diz o seguinte: vosso corpo, vossa alma e o vosso espírito sejam guardados irrepreensivelmente para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, amados ouvintes da palavra, irmão Luizão, o que é que a gente aprende com esse texto do apóstolo Paulo? Que o homem, a exigência do Espírito de Deus, do próprio Deus para com o homem, é que o seu corpo, a sua alma e o seu espírito sejam guardados irrepreensíveis. Nós vemos aqui nesta dicotomia o homem como um ser tripartido, né? A gente vê aqui corpo, alma e espírito. E essas 3 coisas devem estar sendo preparadas para a volta eminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a pergunta e a resposta. Resposta essa de alta complexidade, porque quando a gente deseja respostas práticas, geralmente as respostas práticas, elas são respostas suaves, são respostas leves, porém são respostas superficiais. Elas apenas nos deixam na nossa zona de conforto e nós ouvimos uma resposta que se adequada aos nossos desejos, que não nos confronta, e a gente diz, beleza, gostei de tudo isso aí. Mas quando é uma resposta vinda da parte de Deus, essa resposta, ela incomoda, ela é uma resposta de uma alta complexidade e profundidade. Então, os crentes, os seguidores, o que fazem menção de seguirem a Cristo, os cristãos nominais, eles estão preparados? A resposta é não. Não estão preparados. Aí você me pergunta, mas como essa cristandade não está preparada? Bem, então vamos começar aqui o início de nossa jornada, irmão Luizão. Não está preparada como? Bem, existe aí 2 classes de seguidores de Cristo, se posso usar essa palavra. O primeiro grupo é uma igreja de bloco, de cimento, é uma igreja de construção visível humanamente,
é uma igreja, templo construído por mãos humanas. É uma religião oriunda da Reforma Protestante, do catolicismo, de dogmas, de denominações, de visões ou cosmovisões teológicas. Então, esta aí é o primeiro grupo, o grupo da igreja humana, da igreja visível. Essa igreja, ela tem um registro, ela tem um estatuto, ela tem uma convenção, ela tem uma junta de advogados, uma junta advocatícia, ela tem toda um regimento interno, né? O que crê os batistas, o que crê os pentecostais, o que crê os adventistas, o que crê os menonitas, os que crê os luteranos, os que crê os calvinistas, né? Então esses estatutos, esses documentos, esses dogmas, é um regimento interno onde consta a crença desta determinada instituição. Uma coisa é o calvinismo, outra coisa é o arminiano, outra coisa, por exemplo, é a crença dos russelitas, outra coisa é o que pensa, o que interpreta o adventismo, né, o Ellen White. Outra coisa são os dogmas, por exemplo, a teologia da libertação do padre da América Latina, o padre Gustavo Gutierrez. Nós poderíamos falar da teologia da prosperidade, que tem como ordem de encabeçamento, né, o pastor norte-americano, né? E aí tem aí a teologia, né, o Benihim, a teologia da prosperidade. Então, se você coloca um teólogo pentecostal, um teólogo tradicional, um teólogo adventista, um teólogo calvinista, presbiteriano, no caso, um menonita, um da instituição de Carlos Wesley, John Wesley, igreja wesleyana, e por aí afora vai. Então, você coloca em uma mesa redonda, como eu estou aqui com o irmão Luizão, né? O irmão Flávio e o irmão Luizão aqui sentados numa mesa. Vamos supor que tivesse aqui 10 representantes de várias instituições. Aí o irmão Luiz ia fazer uma pergunta. Bem, sobre o batismo com o Espírito Santo, um exemplo. Sobre cura divina, cada uma dessas instituições iria responder baseado nos dogmas dela. O que responderia uma adventista? Uma adventista do sétimo dia iria responder que não há batismo com o Espírito Santo, que o batismo com o Espírito Santo foi um sinal das eras apostólicas, em Atos 2, acontecido no cenáculo. Mas a igreja adventista da promessa, que crê que a promessa do batismo do Espírito Santo estende-se a todos que foram chamados, que estão perto e os que estão longe, a todos quantos crerem, né? Quando ele vai pregar esse pentecostalismo, essa crença pentecostal do batismo com o Espírito Santo, do falar em línguas estranhas. Então, observe, se você faz essa pergunta a um presbiteriano, ele vai responder baseado na teologia calvinista. E aí você vê que existe esta igreja denominacional, né, partidária, institucional, tá certo? Isso tem que ficar muito bem claro. Ela foi oriunda nos idos de 1490 para 1500 e pouco, né, a reforma protestante, certo? Ali houve as tradições bíblicas, da Bíblia, várias traduções, entre elas a James King. Pronto, então vamos ponto para a gente não trazer muita informação. Existe esta igreja, né, a igreja evangélica, igreja católica, né, instituição religiosa. Por exemplo, amados ouvintes, os muçulmanos, eles se dividem em várias outros partidos, outras religiões. Existe, por exemplo, os muçulmanos que são fundamentalistas xiitas.
Existe uma outra linhagem, né, que é o Talibã. Existe o Islã, na sua originalidade. E daí vai várias divisões que usam o livro do muçulmano, né, que é ali o Alcorão. Os xiitas é uma outra crença que usa o Alcorão. O Talibã usa também o Alcorão. O islamismo também usa o Alcorão. Só que o Talibã ele é extremista, são terroristas. Eles querem levar lá e expandir o islamismo. Não é isso? Pronto. Na igreja evangélica também usa-se a Bíblia Sagrada, a Bíblia. Mas se você for observar qual é a interpretação de uma instituição fundamentalista, pentecostal, você vai ver a diferença. O regimento interno da igreja pentecostal, Deus é amor, é diferente do regimento interno da igreja evangélica Assembleia de Deus. A igreja batista usa também a palavra de Deus e tem a sua interpretação, né? É uma instituição que tem seus moderadores, é uma administração episcopal, não centraliza dentro de uma sede, de uma convenção geral, mas dá liberdade a nível do município, né? Tem a sua independência. Não é como as outras instituições congregacionais ou episcopal, que centraliza o poder sobre uma administração sede, onde todos os recursos é direcionado àquela administração sede. Todos usam a Bíblia. Existe instituição, por exemplo, irmão, existe, por exemplo, a instituição que tem o regimento interno, que é o RI, que proíbe a pessoa usar perfume. Entendeu, irmãos? Existem outras instituições que a mulher não pode fazer nenhum tipo de depilação, algo que faz parte da higiene do corpo. As axilas e outros atributos da higiene pessoal, tanto masculina como feminina. E eles procuram na Bíblia e elementos do Antigo Testamento, e ali eles tiram as suas doutrinas. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 2. Existem doutrinas e filosofias de homens que têm aparência de santidade, né? Aparência de santidade, aquele paladino da moralidade, né? Mas na hora que surge uma tentação para com o pecado, não tem nenhum proveito, não tem nenhuma eficácia. Hoje você vê os escândalos que tem, principalmente na área sexual, quando você vai ver, aquela pessoa era uma pessoa que era um pregoeiro, paladino da conduta ética e moral, e quando você vai ver uma pessoa que estava com adultério escondido, que geralmente o ambiente que mais julga e que mais exige santidade, uma santidade de fariseu, é o ambiente onde mais se prolifera escândalo. E você vê depois explodindo as bombas de anos e anos. São filhos que estavam escondidos, eram infidelidades conjugais, dentro de um ambiente escravagista que usa a palavra de Deus para oprimir. Então, aí está a religião igreja, certo? Que eu estou dando a explicação desse primeiro grupo, que é uma igreja institucional construída pelo homem. Observe que a igreja católica diz que a pedra fundamental é o Papa, primeiro Pedro. Lá se fundou e abalizou essa doutrina, tirada da onde? De uma má interpretação das Escrituras. Pedro, tu és pedra. Mas o que Cristo queria dizer ali? Não era Pedro em si. Pedro, tu é um grão de areia, na tradução original. Eu sou a rocha. Você é uma pedra, uma composição de arenito que desfragmenta humanamente. E a rocha ela é sólida. Ele, Cristo Jesus, é a pedra fundamental. Quando o Senhor Jesus, Luizão, estava aqui, lembra que logo após o apóstolo Paulo teve um problema ali de ser preso. E foi levado ao Sinédrio. Ali no Sinédrio havia duas religiões que era de maior expressividade, porque na época do Senhor Jesus, na época dos apóstolos, havia dezenas ou centenas até de instituições que usavam a Torá, o Antigo Testamento, o Pentateuco, e dali tiravam suas crenças. Mas a de maior expressividade eram os fariseus
e os saduceus. Havia os essênios também, e várias outras. Mas o maior grupo de membros eram os fariseus e saduceus. E aí levaram Paulo para ser julgado. E ali na hora, o apóstolo Paulo, conhecendo que ele era fariseu e sabia também da doutrina dos saduceus, ele criou um tumulto ali com a sabedoria que Deus deu a ele. Ele criou uma situação para dividir entre eles mesmos a opinião. Ele olhou para os fariseus e disse: olha, eu estou aqui porque eu creio em anjos, eu creio na vida eterna e eu creio na ressurreição. E um daqueles grupos ali não cria, não acreditava nem em anjos, nem na ressurreição, nem na vida eterna. Aí a guerra começou. Ele é um dos nossos. Não, tá vendo aí, prenderam um rapaz porque ele crê igual a gente. Mas aí eu pergunto, qual era o livro que eles estudavam? O Pentateuco, a Torá. E dali cada um tirou a sua ideia, a sua forma de pensar. Então hoje existem muitas religiões evangélicas que têm como regra de fé a Bíblia, lê e interpreta à luz da sua instituição teológica ou uma visão, cosmovisão. E aí vai e funda a religião. Olha só, irmão Luiz, se você tiver uma causa na justiça e um advogado roubar você ou lesar a sua consciência e cobrar além das regras do órgão que regulamenta os advogados. Qual é a ordem que regulamenta os advogados? Que quando a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, quando um advogado comete uma atrocidade ou algo que infringe as leis daquela ordem, existe ali um órgão que você vai procurar, cometer uma denúncia, e ali vai ser averiguado e vai zelar da imagem de todos os outros advogados, não é verdade? Quando você vai fazer uma cirurgia ou vai no médico, e o médico ali lhe passa uma receita errada ou comete algum erro médico, você vai no CREMEB, que é o Conselho Regional de Medicina, né? E tem também o do Brasil, a Ordem dos Médicos. É o conselho, é onde você vai procurar para denunciar. Assim também tem o de enfermeiro. Agora eu pergunto a você, qual é o órgão que regulamenta e fiscaliza as igrejas institucionalmente evangélicas no Brasil? Não tem. Cada instituição tem a sua própria convenção, mas não tem uma convenção geral de todas as instituições evangélicas no Brasil. Ou seja, agora, quantas instituições evangélicas no Brasil tem, conforme o último IBGE? 42 mil religiões evangélicas. Igreja Pentecostal Puleiro dos Anjos, aqui em Sergipe. Igreja Pentecostal Glória, Glória, Aleluia. Igreja Evangélica Cuspe de Cristo. Existe aí, pela revista Ultimato, da década de 90, centenas de nomes, conforme a criatividade de muita gente. Então, cada um lê a Bíblia e interpreta ao seu bel prazer. Agora, vamos lá, então, para o que diz o apóstolo Pedro. A interpretação das Escrituras Sagradas não é de interpretação pessoal. Não é meu bel prazer. Eu não gosto de sapato. Vou fazer aqui uma doutrina proibindo o irmão Luiz de usar sapato. Eu não gosto de barba. Você acredita que tem igreja que proíbe o irmão ter barba? Agora, minha esposa e nem a esposa de Luiz nasce barba, porque é mulher. Quem nasce barba é quem tem uma quantidade maior de testosterona, é o homem. E dentro das escrituras sagradas no Antigo Testamento, a barba era uma honra para o homem. Ele não podia sequer raspar o canto da barba. Porém, no tempo da graça, nós temos a flexibilidade de nem ter barba ou ter barba. Tem igreja que pode ter bigode e não pode ter calvanhar. Pode ter barba, não pode ter bigode. Não pode fazer modelo nenhum de bigode. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu estou usando aqui o exemplo da barba. Está entendendo? Então, eu não gosto de barba, eu crio uma igreja com as coisas que eu gosto. E aí eu crio uma doutrina. Isso é perigoso.
E aí, aí o apóstolo Paulo diz que nós estamos seguindo a homens e não a Cristo. Então, essa pergunta é pertinente. Os crentes estão preparados para as coisas que estão vindo? Eu disse não por quê? Porque 99,9% dessas igrejas, religião evangélica, está ensinando as pessoas a amarem esse mundo. As pessoas estão tão impregnadas de desejos que Jesus disse: quem estiver em cima do telhado não desça para buscar nada. E qual é a dificuldade que nós temos muitas vezes? Estamos amando esposa, filho, marido, estamos amando os bens materiais mais do que a Deus. E isso lá na frente vai trazer um grande prejuízo. Então, qual é a igreja que está preparada? A igreja de Cristo. Onde ela está? Está aqui na Rua do Tanque, está ali na Praça Getúlio Vargas, está ali em Cruz das Almas, está ali em Salvador. Onde está a igreja de Cristo? Cristo sabe onde está. O que é que o apóstolo Paulo fala a Timóteo? Deus conhece os seus, aparte-se da iniquidade todos aqueles que proferem o nome de Cristo. Então, Deus conhece os seus. O que é que está escrito em Apocalipse? Quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo vai continuar se sujando mais. A coisa mais fácil, Luizão, depois desses 30 anos de pastor, a coisa mais fácil que tem é você ser uma pessoa técnica. É muito fácil ser técnico. Pegar uma Bíblia, colocar uma gravata, um paletó, subir em cima de uma tribuna e com uma mente inteligente, a mente racional, você trazer um discurso esplêndido, um discurso maravilhoso, de ter aplausos. E quando você sair dali, você pode ser uma pessoa viciada em uísque, você pode viajar para outra cidade, tirar a aliança do dedo, você pode frequentar motel da vida, casas de swing, tem até casa de troca de casal swing gospel em São Paulo. Então tem boate gospel, tem um inferno gospel, carnaval gospel, São João gospel, tem tudo. Porque parece que essa palavra gospel se tornou um selo de aprovação divina. Alguns anos atrás as pessoas diziam assim: fulano é um servo fiel pelo seu grau de sofrimento. Hoje, se a pessoa sofre, está endemoniado porque não é dizimista. Os valores foram sendo moldados conforme a tradução de uma sociedade hedônica que busca o prazer, que busca as festividades, que busca os congressos, que busca a arte cênica. Nós sabemos que Roma adorava o deus Baco, que é o deus da prostituição, o deus da dança, no anfiteatro, no Areópago. Ali no Areópago, ali nas arenas, os cristãos eram levados para serem mortos, eram levados na praça e eram betumados de betume, eram melados de betume, ou seja, betumado com aqueles betumes, o asfalto que eles pegavam no deserto, nos poços de petróleo, eles altamente combustível, né, a combustão muito rápida e de uma alta temperatura. Você sabe que o asfalto, o pneu é uma base de látex de asfalto, atinge uma combustão de alta temperatura a quase 1000 graus Celsius em pouco tempo. Então ele era tipo um forno. O forno é uma forma de lei, de morte no tráfico, nos morros do Rio de Janeiro, onde botava o cidadão dentro de vários pneus e ali incendeia-se. E os servos de Deus primitivos eram lançados nas praças, eram tocados fogo às 6 horas da tarde para iluminar as praças, que Nero mandava fazer isso, porque era arte. Hoje nós temos os estádios de futebol, nós temos hoje os carnavais, porque o povo não pode ficar sem extravasar toda uma crise política de altos impostos, filas do SUS. Como é que o povo vai suportar isso? Então dá bebida forte ao povo, disse Salomão, para que eles esqueçam suas misérias. Dá-lhe panis et circenses, pão, festa, circo, carnaval, entendeu? E isso tem acontecido justamente dentro do lugar onde é para que se ensine a renúncia, o amor ao próximo. O que é que o apóstolo Paulo escreve pelo Espírito Santo? Há um só Senhor. Há um só Senhor nos dias de hoje, irmão Luizão?
há um só Deus, o Deus da instituição tal é o mesmo Deus da instituição tal, nessa competitividade que tem, né? Por exemplo, quando uma instituição compra uma rádio, essa instituição convida outras instituições para abrir um espaço para ter um programa, e quando convida, quanto é um preço exorbitante, impossível de você pagar? Eu acho que os ouvintes estão compreendendo o que eu quero dizer. Quando uma instituição que se diz evangélica compra uma rede de televisão, ela convida lá um outro irmão, não, tem o meu irmão Luizão lá da instituição tal, não, ele prega muito bem, de repente ele vai começar a ganhar alma, e aí nós vamos ficar vazio, e o dinheiro vai todo para ele, porque hoje muitas ovelhas é sinal de massa de manobra para fazer acordos políticos, e também para poder aumentar o soldo de arrecadação daquela instituição, né? Essa é a visão da ambição de muita gente. A gente está vendo os pregadores coaches, e nós estamos vendo aí, né, certas instituições que chegam a telefonar e a dizer, olha, o seu limite de Pix atingiu o dia de hoje, 2, 3 milhões, 500 mil diário de Pix é o seu limite, e atingiu, e aí fica para o outro dia. É o pregador coach, né, onde a pessoa está no bar bebendo, ouvindo a oração dele, ouvindo a música dele. Isso incomoda? Agora eu pergunto a você, Luizão, o que é que o Senhor Jesus Cristo disse? Diabo não luta contra diabo, porque um reino dividido não subsiste. Você acha que se algumas músicas dessa, que tem a letra evangélica, se fosse inspirada pelo Espírito Santo, estava tocando em certos bares? Você acha que o demônio ia colocar uma música dessa para tocar lá dentro, para tirar os cavalos dele? Não ia jamais. Agora, eu não estou julgando. Agora eu pergunto a você, essa música foi feita para adorar a Deus ou para fazer show com empresários? Eu vou fazer uma pergunta. Você falou que existe 42 mil igrejas. Pelo último IBGE. 42 mil igrejas. Agora, o tema da pergunta foi, será que os cristãos estão preparados para a futura vida do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele disse que não. Agora, aí, a minha dúvida, a minha pergunta é, se a gente tem no mundo 42 mil igrejas. Não, só no Brasil. Aí, só no Brasil, imagine lá fora. Porque lá fora o que a gente vê, a gente tem igreja de gay, tem tudo. E que já está chegando aqui no Brasil. Tem várias. E aqui tem várias igrejas, aquela da Ruth, né? Isso, várias, tem várias. De várias LGBTQI, mais tudo que tiver de mais. E que eles pregam que Jesus Cristo ama a todos. Porque eu ouvi um debate, até um podcast de um pastor e um outro que eu não me lembro, ele questionando porque Jesus Cristo amou a todos. Aí a minha pergunta é, se existem 42 mil igrejas, instituições, instituições, todo frequentador, os membros dessa igreja, será que todos eles não estão preparados para a futura vida de Jesus? Pronto, ótima pergunta. Então, eu falei o primeiro grupo, né? O primeiro grupo são aqueles que fazem parte das instituições, né, da igreja construída por mãos de homens. Aí agora tem o segundo grupo. E esse segundo grupo é a igreja do Senhor Jesus. Quem é essa igreja? O apóstolo Paulo diz que a sua igreja é sem mancha, sem mácula e sem rugas. O nosso irmão o profeta Ezequiel, no capítulo 9, ele diz que foi dado ordem aos anjos entrarem com armas na cidade de Jerusalém e matar homens, mulheres, crianças, virgens, crianças de colo, de peito, e entrasse dentro de Jerusalém e matasse. Ele viu numa visão. De repente, quando ele olhou para um lado, vinha um homem de branco com um tinteiro do lado, amarrado na cintura, e um pincel na mão, um frasco de tinta, um tinteiro. Ele disse assim, olha, este homem vai entrar em Jerusalém,
e ele vai marcar na testa de todos que estão orando, gemendo, se santificando pelas coisas que estão acontecendo na santa cidade. E logo depois ele diz: quando este homem sair, vocês entram e matam tudo, só não mate quem tiver a marca. Lá em Apocalipse diz que foi dado ordem para atordoar, perturbar e matar os habitantes da terra, porém os que tivessem o selo de Deus, a marca de Deus. E qual é a marca de Deus? O apóstolo João teve uma visão na ilha de Patmos, onde ele viu uma águia voando com penas multicoloridas. E a águia, ela gritava e dizia: ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa do toque das próximas trombetas. E o apóstolo João também na ilha de Patmos viu, na sua visão, uma voz que clamava dizendo: sai dela, povo meu, para que vocês não paguem o preço pelas obras que elas praticam. Ali era a mãe das meretrizes, a mãe da Babilônia, aquela que está sentada sobre 7 montes. Os estudiosos das Escrituras sabem quem é: o papado, o catolicismo romano, que prostitui a palavra de Deus. E hoje nós temos, e aí vai chocar muita gente, que se precisa estudar a história das religiões para entender que uma das maiores incentivadoras para a reforma protestante foi a maçonaria. Tem muita política, tem muita coisa, e que as escrituras dizem no livro do profeta Isaías que a glória do Senhor preencherá a terra. E nenhum daqueles que busca a Deus de todo o coração ficarão enganados. No livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz que a operação do erro nos últimos dias será enviado para quem? Para quem não teve amor à verdade. Luizão, eu vou repetir de novo. O que é a operação do erro? Falsas curas, falsos prodígios, falsos milagres, operação do erro, demônios que falam em línguas estranhas, falsos batismos com o Espírito Santo, falsas profecias, e depois você vai ver o fruto. Jesus Cristo disse que não se pode colher uva no pé de manga. Aí vai uma mensagem para os papajaca, nós muritibanos. Você já colheu jaca no pé de abóbora? Já colheu jaca no pé de manga? Jesus disse: você não pode colher os frutos do Espírito na vida de um religioso. Você não pode colher amor, longanimidade, domínio próprio, paciência e outros frutos do Espírito. Jesus olhou para os religiosos de sua época. A luta de Jesus foi contra a religião. A luta de Jesus Cristo foi contra quem? Foi contra a política. Só os políticos tinham o poder de sentenciar a morte. Por isso que Jesus foi levado até o governador Pilatos, uma batata quente, leva para Herodes, traz para Pilatos, leva para Herodes. Herodes, inimigo de Pilatos, ficou até amigo. E aí fez o quê? É melhor que um homem morra por todos, disse o sacerdote, que não era levita, não era da tribo de Levi, estava sendo agora um órgão a dedo pela política, para manter a paz do povo. Então, sempre a política de mão dada com a religião. É o que nós vemos nos dias atuais. E o que aconteceu? Justamente aconteceu que para a política matar Jesus, tinha que trazer para ele uma acusação qual? Religiosa? Roma não estava preocupado. Roma, meus queridos, adorava o deus Bacon, onde vem a palavra bacanal. Aqueles homens, a maioria dos Césares, eles tinham uma vida de duplo gênero ideológico. Eram homens e mulheres ao mesmo tempo. Ali rolava dentro dos palácios, naquela dança da filha de Herodias, dizia: a cabeça do profeta foi para a bandeja. A palavra bacanal é oriunda do deus Baco.
que hoje aqueles mesmos demônio morre, Luizão. Demônio morre, espírito morre? Não. Espírito é eterno, o que morre é o corpo. Aquele demônio, Luizão, que estava no corpo da filha de Herodíades, dançando com a magia do sexo, com a magia da sensualidade, que aquele rei Herodes, quando viu aquela filha de Herodíades dançando a dança do ventre, que ele foi dominado, seduzido, a ponto de olhar e dizer e ficar em pé: eu dou a metade de tudo que eu tenho. Você pensa que é brincadeira? Peço o que você quiser, até a metade da minha vida, do meu tesouro. Quanto vale a cabeça de um homem de Deus? A metade de um reino, e foi até a mamãe. Mas cuidado com semente, com veneno de cobra nova, viu? Diz que o veneno de cobra nova, de surucucu, é que está matando. E aí o que acontece, irmão Luiz? Acontece que pediu, a Herodíades não pediu dinheiro, não pediu nada, pediu o quê? A cabeça de João Batista. Agora eu pergunto para você, onde está esse espírito? Porque a filha de Herodíades morreu. Com 80, com 50, com não sei quantos anos, morreu. 1.500 anos depois, 2.000 anos depois, eu pergunto a você, onde está aquele espírito? Nas dançarinas, nas anitas da vida, nas pipoquinhas da vida, rasta até no chão, não sei o quê, desce na boquinha da garrafa, e agora você não vigia com os olhos, ouvinte, vai ser atraído e seduzido por esse espírito. Não brinque com o espírito de sensualidade. Sansão brincou. Sansão disse: eu tenho um domínio, eu estou bem com Deus. Cuidado, vai brincando na beira do abismo. O mal tem que ser cortado pela raiz. Então aí agora, qual é a pergunta? Está preparado a igreja do Senhor Jesus? Não o primeiro grupo da religião, da denominação, da teologia, da interpretatividade humana, agregada à psicologia. Evangelho não é palavra de terapia, meus queridos. A maioria dos pregadores que temos hoje fica pegando elementos do Antigo Testamento e criando palavra motivacional. Terapia, pegando conquista de Israel nas cidades e dando palestras para empresários, palestras motivacionais nos congressos, palavra coach. O evangelho do arrependimento precisa ser pregado. Mas está sendo pregado aquela palavra de confronto? Não. O que é que o apóstolo Paulo disse? Nos últimos tempos convidarão pregadores que preguem os desejos de suas carnes. Você vai lá na festividade, já tem um tema. Nós vamos tratar desse assunto. E aí, quando o escritor de Hebreus diz o que, irmão Luiz? Exortai-vos uns aos outros. Eu sou um pastor, um sacerdote. Eu cometi um erro. Aí o irmão Luiz vai chegar para mim e vai dizer: olha, irmão Flávio, você cometeu algo que agrava as escrituras sagradas. Se houver humildade da minha parte, o que é que eu vou dizer? Não é verdade, Luiz. Eu lhe agradeço, eu estava cego, foi uma ingenuidade. Você sabe que eu não me atentei para isso? Como foi bom o senhor ter me alertado, meu irmão? Porque Deus dá graça ao soberbo? Não. Quem é que vai ser exortado? Quem é que aceita a correção? O que é que Salomão diz para Luizão e para mim? Corrige o sábio e ele te amará. Corrige o tolo e ele te odiará. Aí você vai chamar um irmão a atenção, ele é soberbo. Quem é você? Eu sou o pastor da igreja, rapaz. Quer dizer, eu estou acima, hein? Eu sou impecável, eu sou de Marte, meu sangue é azul. O sangue que corre na veia de Luizão é vermelho, o meu não, eu sou impecável. Eu sou o sacerdote da tribo Inca. Um ser que veio das estrelas de Tiwanaku, Machu Picchu, os astecas, o sacerdote livre de toda acusação, né? É o Papa. Eu tenho 1000 anos de perdão, né?
Aí aquele costume da igreja era exortar-vos uns aos outros pelo tempo que se chama hoje, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Hoje, se você exortar um irmão, está capaz de o cara te levar até para a delegacia. Você é o pastor da igreja, é Luiz? Você agora quer dar uma de pastor, é Flávio? Porque você não pode chegar com humildade, meu irmão, não, desculpa aí, eu estou falando para o seu bem. Você entende como é que está? Isso aí é coisa da instituição, mas a igreja que está preparada para os acontecimentos. Aí você me pergunta agora, quais são os acontecimentos? Eu vou dizer quais são os acontecimentos. Há 15 dias atrás estão vendendo no estado de São Paulo as íris dos olhos. Você sabe o que é íris dos olhos? O que significa vender a íris dos olhos? Por exemplo, a gente pode trazer aqui algo polêmico. O que é que a religião está consolando as pessoas? O arrebatamento. Não, Luizão, você vai ser arrebatado, a igreja não vai sofrer. Agora eu pergunto para você, nos tempos primórdios da igreja primitiva, o que foi a grande tribulação? Não foi eles sendo comidos pelo leão? Sendo decapitado? Deus livrou eles? Agora eu te pergunto, no meio dessa guerra infernal que está aí, de placa de igreja, e Deus que ama tanto esse povo, o que é que ele vai permitir? Você acha, senhor ouvinte da palavra de Deus, que era fácil você estar no meio de cadáver podre, estourado, fedendo nas catacumbas de Roma, para cantar e dar glória para Jesus, porque não tinha onde se reunir? E hoje você aí, que fica em casa porque diz que está cansado, tendo na sua igreja ventilador e ar-condicionado, e uma irmã que cuida lá do local de reunião, passando desinfetante, tudo cheirosinho, cadeira limpa, água geladinha, e você fica em casa assistindo CNN, Jornal Nacional, no vídeo do Kawai, porque trabalhou o dia todo e ficou cansado, e nenhuma vez na semana você não tem vida em Cristo para ir se reunir com o povo de Deus e congregar, mas dia de domingo você vai bater o ponto, porque vive uma vida técnica. Nessa tarde eu te convido a você sair do stand-by, do automático, e tomar uma atitude da igreja. Tiveste pouca força, mas não negastes o meu nome. Amém. É isso mesmo, viu? Vou confessar aqui que eu estou me enquadrando nessa última fala sua. Nada justifica, sei que nada justifica, mas essa palavra agora serviu para mim, certo? Mas Deus sabe de todas as coisas. Verdade. Não, isso é humildade. É humildade. Meus queridos, veja bem, meus amados. O céu, a nova Jerusalém que descerá, porque é uma interpretação errada, ninguém vai morar nos céus. A terra será transformada, certo? E nós veremos a nova Jerusalém descer ataviada e repousar sobre a terra que vai ser destruída pelo fogo. E o fogo purificará tudo, certo? Mas a nova Jerusalém, conforme cálculos dos estudiosos, ela cabe 50 a 1000 planeta Terra lá dentro. Só para você ter uma ideia, as quadras, os côvados do cálculo da nova Jerusalém. Cabe todas as gerações de Adão até agora, em toda a eternidade, que ela é espiritual. Agora tem outra coisa, você chegar lá, não ver o irmão Flávio, e você dizer assim, rapaz, cadê o irmão Flávio? Num lugar tão grande, você poderia ter me ajudado a chegar lá, né? Agora, o que é que a sociedade ensinou a todos nós? Uma vida de competitividade. O camarada está pregando o evangelho para competir, muitas vezes. A minha igreja está crescendo, agora já tem 50 carros Corolla aqui na porta. Hoje, a forma de muita gente calcular o crescimento daquela instituição é pela quantidade de oferta, de dízimo, a qualidade da roupa dos irmãos, do perfume, a marca do relógio, a marca do sapato, se para Fusca ou se para Peugeot, se para BMW, se para Corolla. Hoje religião ficou com status. Não se busca um local onde se possa nos conduzir aos céus, mas que possa se encaixar com o nosso modo vivendes, com o nosso co-status. Não é a qualidade da palavra. É por isso que quando o apóstolo Pedro disse que
e que templo bonito. Antigamente era barraco de tábua. Hoje tem igreja de todo tipo de estilo. Estilo gótico, moderno, neoclássico, colunas romanas, né? Aí eu pergunto para você, Jesus disse, tudo que é grande diante dos homens é abominação diante de Deus. Você quer ser grande diante dos homens ou você quer ser grande diante de Deus? Diante de Deus. E, a irmã Aline está aí na sintonia, ela me mandou dizer que está se alimentando com a palavra. Aline Rocha. Ok, irmã Aline, um abração. E dentro dessa pergunta, minha linha de raciocínio, já que, segundo a sua fala, os cristãos, alguns, não estão ainda preparados para a segunda vida de Jesus Cristo. E tem uma passagem na Bíblia que eu não me lembro que diz: ai daquele que faça a minha obra relaxadamente. Essas pessoas, que tem muita gente que segue alguns pastores, alguns pregadores, por cada bênção. Você Uma barganha, faz uma barganha. Você segue Jesus Cristo, você vai mudar de vida, você vai ficar rico, você vai comprar BMW. Essas pessoas estão sendo enganadas por esse tipo de pregação. E o que é que a Bíblia diz? O que é que você, como conhecedor da palavra, me diz? Que a Bíblia diz: ai daquele que fizer minha obra relaxadamente. Se eu estou negligenciando a palavra de Deus, eu estou levando, induzindo alguém a conhecer Jesus erradamente. Como a gente vê no YouTube está forrado de vídeo de algumas igrejas, você vê que tem determinadas igrejas que os irmãos sobem até nos pilares da igreja. Eles rodopiam para lá, rodopiam para cá, e isso aí. E o que é isso aí? Às vezes a gente diz: eu não julgo. E já tem gente que diz: eu não julgo. Mas tem coisas que não é você julgar. Tem coisas que você está vendo que ali não está a presença de Deus. E aí, o que é que você me diz? Pronto. Pergunta essa maravilhosa. O Espírito Santo, creio que tocou aí, inspirou o nosso irmão Luiz para fazer essa pergunta. Amados que estão nos ouvindo, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer aqui agora. Primeira coisa, como é que eu vou lhe explicar isso? De uma forma didática. Quando o Senhor, o Todo-Poderoso, voltar, no livro de Apocalipse, o que é que diz? Que vem na frente de Deus, que diz assim: abriram-se o quê? Abriram-se os livros. Não é isso? Lá em Apocalipse diz que diante do trono, quando o Todo-Poderoso vier, o que é que vai abrir? Os livros. E um desses livros é o livro da vida. Tem também o livro das obras. E quais são os outros livros? A palavra de Deus. Não é isso? Pronto. E lá quando Deus aparecer nas nuvens no dia do juízo final, e aí está eu lá no meio da multidão e eu gritar assim: ó Deus, fulano de tal me enganou, fulano presidente de tal instituição me enganou, profeta tal me enganou, pregador coach me enganou, eu assisti lá no Kawaii, no TikTok, lá no YouTube. O que é que Deus vai mostrar para mim e para você? A Bíblia. E vai perguntar a você: onde estava a Bíblia? Onde estava a minha palavra? Na estante, na peça, em cima da geladeira, em cima da mesa.
Quando o apóstolo Paulo pregava, o que é que os crentes de Bereia faziam? Abria a palavra de Deus e via se o que ele estava dizendo estava escrito na palavra. Sim ou não, irmãos? Sim, sim. Sim ou não, igreja? Amém. Agora então eu te pergunto, quando o eunuco vinha na carruagem no deserto com o coração chorando, alegre, lendo o livro do profeta Isaías, lia, não entendia nada, mas ele tinha tanto amor no coração, tanta vontade de conhecer Deus, que Deus pegou Filipe do outro lado, arrebatou e botou no meio do deserto. Filipe ficou em pé, quando passou aquela carruagem andando ali, o Espírito de Deus disse a Filipe: corra atrás da carruagem. Olha a dinâmica de Deus. Olha a dinâmica de Deus para salvar uma alma. E ali ele estava com o livro aberto na profecia de Isaías, que dizia: pelas suas pisaduras somos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E naquele exato momento, Filipe perguntou: o que você está lendo? Ele disse e citou o texto. E Filipe perguntou: este homem, você entende o que você está lendo? Entendes? Como eu vou entender se não há quem me ensine? Aí então, o eunuco perguntou: esse homem está falando de quem? Dele mesmo? Era ele que escreveu a coisa dele? Ou de alguém que viria, que é o Emanuel, Jesus? O apóstolo Paulo disse: enviarei o Todo-Poderoso, eu enviarei a operação do erro. Para quem? Para quem? Para quem não teve amor à verdade. Para quem não teve amor à verdade. Você tem amor à verdade? Entra dentro do teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. Lê a palavra de Deus não para te enganar. Lê a palavra de Deus para que o Espírito de Deus lhe revele. Deus tem instrumentos, Deus tem profetas, Deus tem vasos, Deus tem doutores para ensinar? Tem. Quais são as características dele? Qual é o fruto daquele que é chamado para ministrar a palavra de Deus? Primeira coisa, ele não pastoreia por torpe ganância. Ele não tem salário fixo. Olha só, viu? O negócio pega, viu, irmãos? Ele não tem salário fixo. Ele não pode ter um salário além da membresia. Eu morar aqui em Muritiba e ganhar 10 mil reais, enquanto o Luizão ganha 1.500. Olha só, eu preciso ter um salário digno, que não me dê margem à vaidade. Eu posso ter um carro? Posso, um carro popular. Eu vou parar uma BMW na porta da igreja enquanto o irmão para um jegue? O que é que o apóstolo Pedro disse? Farão de vós comércio e por causa desses homens serão blasfemados o quê? O caminho da verdade. Esses homens que têm avião aí, Legacy, 3, 4 aviões cada um de 120 milhões de reais. Irmã Marinha, que dá o dízimo, e no dia 25 está comendo ovo. Qual é o olhar de Deus para essas coisas? Para esses administradores desses recursos, que só um prendedor de gravata banhada a ouro, cravejado com rubi e diamante, que usa uma gravata da Christian Dior de 13 mil reais. E essas pregadoras, esses pregadores coach, qual é o fruto dessas pessoas? Meus queridos, será que você... O psicanalista Freud diz que todo que é enganado quer ser enganado. Você quer a verdade? O rei Acabe disse: está vendo? Ele não profetiza coisa boa para mim. E o profeta lá: tu quer que eu fale a verdade? Tu quer que eu fale a verdade? Eu falo. Tu vai morrer na guerra. Tá vendo que ele me odeia? Pô, tu pede a verdade e quando eu digo a verdade, tu diz que eu estou querendo o teu mal? Eu estou lhe dizendo que Deus está me dizendo para me te dizer. E Jeosafá perguntou: tem algum profeta da parte de Deus? Quantos profetas Acabe tinha? 400. Profeta comendo, de cesta básica e de salário religioso para falar tudo,
refém do bolso. Mas quando a verdade vem, vem para quê? Para matar eu e matar você. A verdade vem para destruir o seu ego. A verdade vem para fazer você nascer de novo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas aqueles mercenários, ele quer o quê? Oh, Luizão, você é bonito. Se for um juiz, consagra logo a pastor para segurar o dízimo. É isso não? A monarquia, filho de pastor se torna pastor, porque o negócio é lucrativo. Eu não estou agravando a ninguém, cada um pegue sua carapuça. Eu estou pregando para a igreja do Senhor, verdadeira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja do Senhor. O nosso compromisso não é com teologia de Charles Russell, de Ellen White, anabatista, menonita, metodista, luterana, anglicana, calvinista, arminiana, seja lá qual for a ordem teológica. Nós estamos anunciando o Evangelho do Reino. Quem tem amor à verdade, a operação do erro está aí, ó. Multidão e multidão. O que é que Jesus Cristo disse? O que é que Jesus Cristo disse? Ele disse assim: Luizão, olha, Luizão, onde tiver 1 milhão de pessoas, Luizão, onde tiver lá no estádio de futebol 30 mil, 70 mil pessoas, eu estarei ali presente. Foi isso que ele disse, irmã Mônica? Foi isso que ele disse, irmão Neide, irmão José Carlos? Foi isso que ele disse? Não, ele disse o quê? Onde estiver 2 ou 3, porque nos últimos dias serão assim. E a multidão está gritando quem? Barrabás. Cuidado com a multidão, meu filho. A multidão está vindo com sacola. Jesus disse: vocês estão aqui porque eu multipliquei no último culto pão e peixe e dei sopão. Quer o abençoador, quer a bênção, mas não quer o abençoador. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. E aí foi uma multidão de quase 20 mil pessoas embora. E aí foi o que Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês não querem ir? Vocês também não querem ir? E Jesus disse o quê? Os discípulos disseram: para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Está pensando que Jesus vai forçar você a ficar com ele? Está pensando que Jesus tem medo de ficar sozinho? Hein? Quem está com Jesus tem que saber que Jesus é a verdade. Quando Jesus foi apresentado no templo, o sumo sacerdote, o sacerdote Simeão, pegou Jesus no colo, irmão Luizão, e disse: esse aqui é levantado em Jerusalém para derrubar a muitos e para levantar a muitos. Essa pedra de esquina tem derrubado muita gente. Não venha de qualquer jeito, não. Porque a pedra eleita, está escrito: quem nele crê não será confundido. Quem nele crê não será confundido. O julgamento começa pela casa de Deus. Sai dela, povo meu. Põe a tua boca no pó. Está vendo aí, irmão Luizão, quantos escândalos têm acontecido? O que é que vai acontecer? Muita gente aí, os desigrejados, aí, os decepcionados cada dia mais. Eu vou continuar congregando. Eu vou continuar tomando a ceia. Tem teólogo, pregador aí que diz que Jesus já voltou. Jesus já voltou. Tem pregador dizendo aí que a Santa Ceia não existe. Tem todo tipo de ensinamento herético. Cuidado. Cuidado com videozinho. Cuidado. Cuidado com gravatas. Quem foi que inventou a gravata? Foi os estilistas com os espíritos de Jezabel? Da filha de Herodíades? Cuidado, já deu para entender, né? E aí você fica muitas vezes, tá de paletó, tá de gravata, é homem de Deus. E aí você abre o leque. Aí quando vem um irmãozinho humilde,
sem anel no dedo, você tira da cadeira, bota no chão e bota o doutorzão. Quem é que vos oprime? Não são os ricos deste mundo? Não escolheu Deus os que não são para confundir os que são? Aí você vê Luizão com essa barbinha branca, magrinho, né? Aí olha assim, não, é um negão daquele ali, um negão abençoado, é um racista que não gosta do homem da cor negra, aí olha para mim, é um magrão, magricela, não tem nenhum carro do bom, não tem uma mansão. Isso aí é um decepcionado, é um traumatizado, né? E aí você corre para os braços do falso profeta. Pois é. Essa questão desse tema aí é polêmico. É um tema polêmico, mas é muito bom. E você falou aqui, a gente não está aqui atacando ninguém, mas seria interessante, seria bom, né, que os líderes começassem a rever as suas mensagens nos públicos, porque o que a gente vê de pregações que você não tem embasamento bíblico. É psicanálise, psicologia, terapia. Infelizmente, aquela teologia da libertação, da prosperidade. Isso mesmo, teologia da prosperidade. Porque hoje em dia, quem é que não está passando dificuldade? Todo mundo. Eu estou passando dificuldade, eu não sei a sua vida, mas eu sei que você passa a sua dificuldade. E aí você chega na igreja e diz, não, você faz isso que você vai ser abençoado, você vai dormir pobre, acordar rico, você vai dormir sem casa, vai acordar na mansão, e aí o povo vai só absorvendo essa teologia, né? E infelizmente, realmente, eu até vou concordar, vou dar minha mão como palmatória, eu vou concordar com você que realmente, se a gente vê hoje em dia, eu acho que vamos botar aí uma quantidade, vamos dizer que tenha 3 milhões de evangélicos, 3 é pouco, né, para a quantidade da população. Vamos botar aí um exemplo, só dando um exemplo. 3 milhões de evangélicos e que, infelizmente, só 5% realmente seguem o verdadeiro cristão. Por quê? Porque líderes que estão pregando teologia da prosperidade e se preocupa com o principal. Eu sigo eu escuto eu gosto da mensagem dele, mas uma coisa que uma pessoa me chamou a atenção, só prega prosperidade, não prega que aquela pessoa que está vindo tem que se arrepender dos seus pecados para que venha aceitar Deus, mas só prega a teologia da prosperidade. Veja bem, pegando aqui essa ponta aí que o nosso irmão Luiz falou. E a nossa irmã Mônica é minha ouvinte assídua, viu? Irmã Mônica aqui, o nosso irmão José Carlos. Zé Carlos é um colaborador também, que toda segunda-feira, terça, ele traz uma reflexão da palavra de Deus. Nosso abraço aí, irmão Zé Carlos, ele está aí online aí. Um abração para você, Mônica também, um abração. E Júlia, viu? Júlia também, ouve a rádio do Supremo, viu? Isso aí. Veja bem, pegando esse ponto do nosso irmão Luiz falou. Amados ouvintes, o que justifica você passar 40 minutos, 1 hora de relógio, em uma rede kawaii, em um TikTok, passar a noite toda no WhatsApp e for dormir 3 da manhã, e você só lê 10 minutos a palavra de Deus, passa semanas, dias sem ler a palavra, lê um texto da palavra, lê uns salmos e tá bom ali. Não tem um estudo exaustivo das Escrituras. Como justificar isso? E você quer ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve ao nosso irmão Timóteo dizendo assim: Timóteo, salva-te a ti mesmo, para depois salvar os que te ouvem. Veja só o que diz a palavra de Deus.
Timóteo, salva-te a ti mesmo, depois salva os que te ouvem. Qual é a pergunta que eu quero fazer a você, senhor ouvinte? Você tem entregado sua alma a quem? A quem você senta na cadeira para ouvir você a ensinar, para te ensinar e conduzir você aos céus. A salvação ela é individual, a responsabilidade é sua. Se você está vendo que a pessoa... Paulo fala a Timóteo, conjuro-te pelo Deus vivo que pregue o quê? A palavra, a tempo e fora de tempo. Mas o que é que muitos estão pregando? Roberto Chiniachink, Augusto Cury, livro de autoajuda, é o que muita gente está pregando. Livro de autoajuda, é Roberto Chiniachink. Então veja bem, né, observe bem o que você e onde você está. Ah, meu Deus, eu fiz parte de um ambiente, de um movimento, de um partido, de uma instituição, de uma teologia. Eu não sabia que não estava sendo Deus. Por que não sabia? Você não tem a Bíblia? Você não tem uma vida de oração? Será que Deus já não falou a você? Mas você está na zona de conforto, né? Não, eu nasci aqui, eu nasci na religião de matriz africana, eu nasci na anglicana, no catolicismo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E nem aquela marchinha de carnaval, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Cuidado! Apocalipse está dizendo, sai dela, povo meu, sai da onde? De toda mentira, de toda teologia humana, de tudo que não contém Deus. Então, cuidado. Cuidado. Timóteo, salva-te a ti mesmo. Tem muita gente que nem foi salva ainda, que nem vive o evangelho do reino e quer que você viva. Eu não pratico e posso pregar o que eu não pratico? Pois é, né? Realmente, a gente só pode viver o que pratica, né? Você está na escuta do programa Tarde de Louvor, estamos aqui com o nosso pastor, amigo, colega de trabalho, pastor Flávio, e você que está na escuta aí, Mônica, Zé Carlos, Aline, se quiser